Eu acho que talvez a Stephanie, Dri, a nova Stephanie enfermeira. chegou agora, né? É, a nova enfermeira. A... Acho que só, porque de acadêmico não tá participando hoje, né? né? Semana passada eu acho que a Rayana, a Gabriela e o João te conheceram. Tá. E hoje a participação é só para enfermeiro? Temos Hoje, alguns acadêmicos também. Tá aberto, né? Tá aberto. Entendi, beleza, Sim. ótimo. E já teve alguém que já fez esse curso comigo em um outro momento, em 2016 ou 2017? Não? Eduardo. Cíntia, verdade. Eu também, Beatriz. Beatriz Ribeiro. Quanto tempo? Bia participou, é verdade. Beatriz Ribeiro. Ganhou até uma premiação. Ganhou, né? Com laude. Suma com lauda, isso. É Bia, Cíntia e Eduardo, né? É isso mesmo. Alexandre também na época estava lá. Ô, Dri, oi. A gente tá vendo só o seu olho, assim. Só meu olho? Isso. E agora? Agora melhorou. Melhorou? Tá. Eu fiz uma coisa aqui para o celular ficar, porque eu não consegui entrar pelo computador. Então, um esquema aqui. Mas se eu sumir, vocês me falam. Então, pessoal, vai ser legal, porque vai ser novidade para a grande maioria de vocês, né? E para quem já fez, é sempre rico, até para mim é rico repetir isso, né? Assim, eu conversando com o Estevão, eu falei, gente, olha que necessário a gente estar sempre se atualizando, né? Nisso. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da avaliação cognitiva breve. O Estevão postou para vocês uns exercícios, né? Vocês conseguiram fazer? Nós tivemos 22 respostas. Chateada com a minha nota, inclusive. Nós vamos conversar disso. Também caiu em algumas pegadinhas. Não, mas teve Eu caí também, tá, gente? Eu caí, olha só que coisa. Assim que é bom, A Jéssica falou aqui, ó, que ela também caiu nessas pegadinhas, que ela é péssima nas pegadinhas. Não é nada de pegadinha, tenho certeza que vocês não fizeram num ambiente tranquilo, concentraram. Pior que não, Estevão, eu fiz, o bom é quando a pessoa que fez caiu na própria pegadinha, né? Aí o negócio já entregou tudo, né? Não, mas a intenção... se você me permite, eu vou compartilhar aqui a minha tela com o teste. Eu queria que você já pudesse fazer os comentários também, tirar as dúvidas da turma aí também. Tá. A gente vai... Agora. Tá, isso o teste que eles fizeram, né? Beleza, então vamos lá. Tá. Nessa primeira, o que vocês colocaram? Falso. Beleza. Falso. Todo mundo concorda? Coloquei falso também. Aham. Por que vocês acreditam que ela seja falsa? Porque ela não, para mim, ela não faz um diagnóstico, né, do quadro inicial. Sossega. É verdade, eu combinei com... Você combinou? Então quietinha. Eu e o Rafa quietinha, por enquanto. E aí, gente? Carol por que vocês acham que... quietinha também. Carol e Cíntia quietinha também. E não tem erro, tá? Assim, não é papinho, não. É porque realmente a gente está aqui para aprender e somar junto, assim. Rodrigo, olha... eu coloquei que era falso, porque só a avaliação cognitiva breve é muito raso para a gente já determinar esse diagnóstico. A gente precisa fazer outras avaliações. No dia do teste, a pessoa pode estar nervosa, pode estar ansiosa, ela pode estar com alguma doença de base descompensada, ou alguma coisa aguda, ou às vezes a gente pode dar o mole de deixar o acompanhante na sala e isso não vai ser legal. Perfeito. Eu posso também aplicar o teste de uma forma incorreta, então o resultado ele não vai ser fidedigno. Excelente, exatamente. Por diversos fatores, né, que podem contribuir para uma avaliação não tão efetiva no dia e pela necessidade de outras coisas complementares, né? Uma avaliação clínica mais cuidadosa, incluindo uma anamnese mais detalhada, incluindo os familiares nesse processo, né? Então, assim, questões familiares aí, exames neurológicos, né? Fatores familiares. Então, é isso, tá? É Bia que falou, né?
Foi Bia. A avaliação cognitiva ela serve para a gente identificar e perceber as funções cognitivas, né? Mas sozinho ele não faz diagnóstico nenhum. Então, muito bom. Perfeito. Alguém discorda? Então, vamos embora. 2. O que vocês colocaram na 2? Eu lendo aqui. O que vocês colocaram Coloquei na que é 2? falso, porque a gente não deve ajudar ele na realização do exame. O intuito é que ele demonstre para a gente a capacidade que ele tem de conseguir responder aquilo sozinho. Se a gente ajudar, a gente já altera também o resultado do teste. Excelente. Uma coisa é a gente ser cordial, tentar ser atencioso, empático, né? Essas tantas palavras aí que a gente conhece que são importantes de fato. Isso, Outra falar coisa... com calma, repetir Sim. orientação, né? Ô, Adriana, você consegue dar um exemplo aí de dica, uma coisa como não fazer? Sim, vamos pensar aqui no Mini-Mental. Sei lá, nosso Mini-Mental é bom para a gente dar dica, né? Só que não deveríamos, né? Mas então, você pergunta assim para a pessoa, o que é isso aqui, né? No caneta e relógio, né? O que é isso aqui? Fulano tá assim, não, mas peraí, eu não tô lembrando disso, tá na ponta da língua. Aí você fala assim, usa para escrever. Ou então começa com C. Acabou, já era, interferiu total. Né? Porque aí você está dando pistas, total, Porque aí você está dando pistas, você está entrando com outros recursos que, assim, não vão invalidar mesmo a questão. Outra coisa, por exemplo, é no outro que a gente é danado para dar dica, né? Às vezes é no gelo, leão e planta, né? Na evocação das 3 palavras. Então, você fala ali para a pessoa gelo, leão, aí no planta ela não consegue, você fala, aquela coisa que a gente tem no jardim, acabou. E até às vezes coisas mais simples, tá, gente? Assim, por isso que é tão importante a não presença do familiar ali, né? Porque o familiar se angustia muito com a avaliação também do idoso. E aí acaba sendo pior. Então, você tá ali já logo perguntando o mês, e aí o familiar tá assim, mas mãe, como você não sabe o mês? É o mês do seu aniversário. Então, assim, qualquer dica acaba prejudicando, né? Assim, o resultado que a gente quer. Então, dica 0, tá, gente? A gente vai... Quando a gente for passando, assim, nas questões dos testes, aí vai aparecendo mais. A gente vai pensando em mais dicas aí que podem ir surgindo, que a gente às vezes dá sem querer, né? Adriana, posso só fazer uma pergunta? Claro. Queria saber a opinião do Estevão também. O que você falou agora, né? Assim, acontece muito dos familiares realmente ficarem muito angustiados ao ver um paciente não conseguindo fazer os testes mesmo. Mas acontece, e eu super concordo com você, que na maioria das vezes o ideal mesmo é o paciente fazer esse teste sozinho. Mas eu queria saber a sua opinião a respeito de uma família assim, que está com um certo receio em entender o diagnóstico, ou está assim, negando mesmo o diagnóstico de uma possível demência. Se seria interessante ele participar desse teste para entender o grau de comprometimento? De comprometimento desse paciente. Eu penso que não é a partir de um teste que essa pessoa vai compreender de fato o grau de comprometimento, né? Assim, Estevão, nunca tinha parado para pensar nisso, na verdade. Mas eu acho que o paciente ali, ele já traz tantas coisas no dia a dia que, se aquela é uma dificuldade, eu acho que você vai precisar de outras intervenções familiares ali, muito maiores do que estar ali presenciando um teste. Até porque eu acho que se essa pessoa está tão angustiada com esse diagnóstico, não sei, mas eu imagino que talvez a chance dela interferir seria ainda maior. Né? Assim, pela frustração que ela está trazendo. Mas, assim, eu já tive situações em que o paciente se recusou a entrar sozinho. Tá? O paciente tão confuso, já num estágio tão avançado, que ele não entendia por que ele teria que ser abandonado ali pelo cuidador. Então, eu solicito ao cuidador, eu coloco o cuidador ali num plano segundo, sabe? Assim, meio que atrás, não é para... Né? E o paciente sabe que ele está ali para se sentir seguro, mas eu coloco ele bem num plano secundário, assim. E já teve familiares também que mais ou menos fizeram essa certa exigência e participaram, mas já teve alguns que eu tive que, no meio, assim, interromper e realmente reforçar essa intromissão que acabava sendo prejudicial, né? Mas boa pergunta, boa de se pensar, inclusive, porque eu estou dando uma resposta aqui que talvez possa ser amadurecida, né?
Estevão, passo a bola. Às vezes é muito difícil, né? Você cercear a família está super interessada na resposta para o problema dela. Então, na medida do possível, você deixa ela participar, estando presente, mas eu concordo que isso é um processo. Então, a partir do teste, outros encontros acontecerão para que as famílias aceitem melhor o diagnóstico. Sim, sim. Minha pergunta é porque eu já vivi isso num caso aqui na clínica mesmo, de uma filha que estava bem angustiada com o declínio cognitivo mesmo da paciente. E aí, antes de começar a consulta, ela quis conversar comigo sozinha. E eu falei com ela que eu faria os testes cognitivos. E ela, na hora, ela falou: posso participar? Falei: olha, o teste é com a sua mãe e você não pode ter nenhum tipo de intromissão na resposta. Se você conseguir ficar sentada aqui dentro e não esboçar nem no rosto, assim, de que tá certo ou que tá errado, você pode ficar. E assim, e no final, eu acho que foi um pouco angustiante para familiar, mas o desfecho em si eu acho que foi positivo, sabe? Dela entender que ela, nossa, realmente, eu achava que tem familiares que estava começam a melhor. chorar quando vê a pessoa desenhando um relógio, né? Uma pessoa que aparentemente tá se virando. Ela começa a desenhar um relógio, a família fala assim, meu Deus, o que é isso? Uma coisa tão banal quanto desenhar um relógio. Então, às vezes, é um momento delicado mesmo. Delicado. Eu nunca neguei um familiar de entrar, sabe? Caso ele insista ou solicite dessa forma, ou o paciente peça. Mas, no geral, eu, inclusive, dou algumas coisas para o familiar para que ele já perceba que tem uma separaçãozinha aí, entendeu? Eu peço para que ele responda um questionário para mim enquanto eu vou entrar com o idoso. Agora, se o idoso coloca, não, eu quero meu familiar presente, ou o familiar insiste nisso, eu acho que não é papel da gente também ficar barrando isso, porque, assim, né? Faz parte, é mais um ingrediente. Sim. Então, obrigada. Beleza. Então, a 3, né? Isso. 3 a gente falou, então, né? Não, 3... 3 ainda não. 3 não, então vamos embora. 3. Ah, sim. Tá, relatar qualquer dificuldade sensorial, né? O que vocês colocaram nela? Falso. Eu coloquei falso. Posso falar agora? Coloquei falso. Pode, falso. Perfeito. No que você acha que pode prejudicar, Rafa? Você consegue pensar em algum exemplo, alguma coisa assim? Na verdade, quando a gente pensa em questão sensorial, tem audição, né? Assim, então, a gente tem que avaliar se esse paciente ele já tem algum déficit, né, relacionado a isso, até a visão mesmo, porque existem, né, funções nos testes que precisam de ter uma visão, precisam de ter uma boa audição para a pessoa entender até o comando e a visão até pela própria avaliação visoespacial, né, que a gente tem. Como é que um teste do relógio, né? Como que a visão influenciaria num teste do relógio, do por exemplo? Pentágono, né? Então, assim, precisa de ter realmente essas questões sensoriais, elas alteram, porque o teste, ele precisa de ter até coordenação motora. Às vezes, um paciente que já tem um Parkinson, por exemplo, ele não vai conseguir escrever uma frase, ele vai conseguir escrever a frase, mas vai ficar toda mudada, né? O Pentágono não vai ficar igual, né? E nem por isso quer dizer que ele tem alguma alteração cognitiva, né? Pode ser uma questão sensorial mesmo. Justamente, é importante que você entenda até para que você avalie, né? Se, por exemplo, um pentágono tremido não é um pentágono errado, né? Então, saber dessas questões sensoriais aí, um teste do relógio, uma questão visual, ou a audição é o que mais pega. Eu acho que é o que a gente tem que estar mais atento, assim, né? Porque às vezes o paciente, ele faz como se ele estivesse ouvindo e aí ele deixa de responder alguma coisa ali, por exemplo, no mini-mental, você faz várias perguntas, né? Pode ser que você pergunte para o paciente, ao invés dele ficar no porque o você já meio que sabe que ele não está escutando, né? Mas ele pode passar batido ali e falar não sei, então é bom você tentar entender um pouquinho do que é que está trazendo a dificuldade para aquele paciente. Que se for questão sensorial, ela precisa de ser relatada, sim, né? E percebida, sobretudo.
Bora lá, então. 4. Verdadeiro ou falso? O índice de Pfeffer. O que vocês colocaram nessa? Quem nunca ouviu falar nisso de Pfeffer? Tem alguém que não conhece? Natália Prates? Então você vai conhecê-lo. Jéssica Miranda? É um teste muito legal, gente, para ser usado junto com Larissa avaliações Lopes. cognitivas. Tem muita gente legal. Bom que Eu vocês não vão sei conhecer. levantar a mão, mas eu também. Considere-se Daiane? levantada. É a Débora. Débora. É Débora. Tá bom. Tá. Bom, então essa resposta é verdadeira. Né? O objetivo do índice de Pfeffer é justamente ver o nível de independência que o paciente tem na realização de determinadas atividades que são comuns no nosso cotidiano. Tá? A gente não fala dele hoje, a gente fala dele no próximo encontro. Né? Não, é hoje, a gente fala dele hoje. A gente fala dele hoje já, então vocês já vão conhecer e vão ver o tanto que ele é interessante, sobretudo para ajudar nesse rastreio. Essas questões de independência e funcionalidade são muito importantes para a gente quando a gente está pensando numa questão de declínio, de demência, né? Beleza. E a 5, gente? O que vocês colocaram na 5? Escala de CATS, avalia desempenho do paciente em 6 funções. Estão certas as funções? Dri, para você ser bem imparcial, pode ir chamando as pessoas, pode ir direcionando as perguntas. Tá? Que tem tanta gente participando, você pode direcionar nas perguntas. Vocês fazem assim? Podemos bom fazer. para intimidar as pessoas, sabe? Pra deixar pois é. Vamos intimidar a gente geral, quer a participação de todo mundo, entendeu, Dri? Tá, vamos lá. Eu gostaria que vocês participassem, sem que eu precisasse de cada um. Ô, Dri, eu coloquei constrangedora, né? Vou salvar você, Dri. Eu coloquei verdadeiro. Perfeito. Tem uma pegadinha. Só que não. Só que não. É falsa. Tá? Eu errei 4. Era pra eu ter anotado que eu errei. Olha só, por que ela é falsa? Alguém colocou que ela é falsa? Sabe me dizer por quê? Vamos ler aqui. Olha só. Tomar banho, higiene pessoal, ir ao banheiro, transferência, continência e alimentar-se. Vamos pegar esses 3 primeiros aí, tá? Tomar banho, higiene pessoal e ir ao banheiro. Beleza? Verdade. Tudo higiene pessoal. Tá tudo dentro de higiene pessoal. Higiene pessoal não entra, tá? É uma outra coisa que entra no lugar de higiene pessoal, que é o vestir-se. Certo? Lembra que a gente pergunta lá, assim, se a pessoa consegue colocar as roupas íntimas, vestir a calça, né? Precisa de ajuda ou consegue fazer sozinho. Então, na verdade, aí o outro item que a gente avaliaria seria vestuário. Beleza. Concordam? Sim. Pegadinha. Beleza, então vamos lá. Continuando. 6. O que vocês colocaram na 6? Essa eu acho que vocês conhecem mais, né, o GDS? Quem não conhece o GDS? Tem alguém que não conhece? Ou EDG também. Sim. EDG, verdade. É a escala de depressão geriátrica, né? Por que essa resposta é falsa, gente? É que é, Cíntia? Por causa do... não vou falar, não. Por causa do talvez. Não tem talvez. Não tem talvez. É sim e não. Tá? É bem objetivo, né? A intenção do teste é ser objetivo. Então, não existe a possibilidade do talvez. Tá? 7. Da lista de 10 palavras, né? Do SERAD. O aplicador deve dizer 10 palavras e essas palavras têm que ser diferentes. Tá certo? Ou tá errado? Saiu aí, Estevam. Opa. Culpa minha, não. Aí.
Tá certo A ou tá Jéssica errado, respondeu gente? aqui que é falso. Jéssica. Perfeito, Jéssica. Por que ela é falsa, gente? Ô, Jéssica. Já direcionando para a própria Jéssica. Jéssica tá sem microfone, né? Tá. Posso chutar? Pode. Ela respondeu. Pode chutar. Eu acho que é porque não são palavras diferentes, são em ordens diferentes. Perfeito, exatamente. As palavras, elas serão sempre as mesmas, em todas as etapas, né? O que a gente faz é apresentá-las numa ordem diferente, tá? Mas as palavras têm que ser as mesmas. A Jéssica respondeu Perfeito. isso aqui no chat também, viu, gente? Depois escrever resposta é fácil. Mas ela tinha mandado antes, vou defender a Ela Jéssica aqui, respondeu ó. antes. Ela respondeu antes. Muito bem. E a 8, turma? Influência verbal, o Alberto. Influência verbal, o Alberto falou de passarinho, gato, cachorro, arara e canário. Ele pontuou 5, certo? Não. Não, quantas que ele pontuou? 3, porque passarinho e canário 3? e arara, né? É a mesma Ele classe. pontuou quantas, então? Ele pontuou 3. 4, né? Não, Arara, vai 4. contar? Perfeito, arara e canário entram. Eu desconsideraria só o passarinho, né? Exatamente, você desconsidera não é, só a né? classe. Exatamente. Você vai desconsiderar só a classe. O nome dos animais, aí periquito, papagaio, arara, tudo, aí vai, Tá valendo. vai valer tudo. Bom sinal, tá né? valendo. Quanto mais. Se ele falar só de peixe, gente, se ele falar cação, salmão, surubim, robalo, tá ótimo, entendeu? Mas o peixe você tira da rodada, ele não entra, tá? Então aí, no caso, a gente tiraria só a palavra passarinho. E normalmente eles vão porque eles têm mais afinidade, né, Adriana? Sim. E se ele não tivesse falado arara e canário e tivesse falado passarinho, eu ia considerar também? Ele pontua, aí você pontua passarinho. Você pontua a classe ou você pontua os animais, né? os nomes, as espécies. Isso, perfeito. Quando entra os dois... Qual, Adriana? Eu me perdi. Desculpa. Aqui. Fala de novo, sim. Foi 4? Foram 4. Foi arara, canário, qual que era o não é tigre, não. Como é que era? Passarinho, arara e canário. O passarinho não entra, tá? Entra arara, canário e os outros dois que não tem nada a ver com passarinho. Adriana, eu e Rafa conversando aqui. Cachorro e gato entra. A gente está conversando aqui que, às vezes, né, os pacientes, eles tendem a puxar para um lado que eles têm mais conhecimento, né? Então, assim, alguns idosos que têm costume de pescar, que conhecem muito de peixe, começam a falar o nome de um tanto de peixe e a gente não conhece, né? Já aconteceu de eu ter que pesquisar para ver se era o nome de peixe mesmo. Se ele não está inventando, né? Teve um paciente que falou para mim assim, eu não sei se... Ai, gente, é como se fosse assim, bergamota e mexerica. Você fala assim, danadinho, isso são duas coisas. É a mesma, né? É a mesma. Mas se você fica na dúvida, claro que você não vai questionar o paciente em nada ali na hora, né? Mas você faz isso, depois você pesquisa, né? Você fala assim, gente, o que é bergamota? Aí você vê que é a mesma coisa que mexerica, então considera um só, tá? Beleza. Vocês entenderam essa ou tô com dificuldade de... Esse é um teste que é frequente a família querer interferir, né? Assim, nós temos o jardim lá de casa, aquele bichinho que o senhor gosta muito. Isso. Frequente. Nossa, papai, o senhor comeu hoje no café da manhã? Um avestruz. Eles ficam impressionados, né? E aí não vem justamente a banana, a laranja, vem as coisas mais inusitadas. É muito interessante esse teste. Muito bem, então... Relógio, vamos lá. O que vocês acham dessa resposta 9? Sofre ou não sofre influência? Olha, eu marquei que ele sofre, mas eu discordo com a palavra muita. Tá, perfeito. Porque ele sofre, mas não é muita influência. É um dos testes que menos influencia, né? Isso.
Isso. Então, eu concordo com você que esse muito acabou gerando uma, né? E eu até, assim, o que acontece, na verdade? É bastante controverso, né? Essa relação com o teste do relógio. Então, na verdade, todos os testes, a verdade é o seguinte, todos os testes isolados, eles perdem um pouco essa confiabilidade com relação à escolaridade. Porque se a gente pega um paciente, né, que sempre morou na roça, que nunca teve um relógio pendurado na parede, e você solicita que ele faça um relógio, e aí ele vai lá e marca, igual eu mandei para vocês aí, ele marcou assim, ó, 11, ele marca assim, ó, 11h10, né? Ele nunca teve contato com isso, convive com isso, e aí você vê aquilo e pensa, nossa, mas essa demência está muito avançada, essa pessoa está muito prejudicada. E aí vem um bambambam da engenharia que estudou, que tem uma reserva cognitiva gigante, faz um relógio maravilhoso, e aí você acaba mascarando, né? Então, por isso, gente, é que a gente tem que considerar os testes em conjunto, tá? A confiabilidade dos testes, ela se faz por causa disso. Você não aplica só o relógio ou só o minimento. É por isso que a gente escolhe aplicar uma quantidade aí de testes para que juntos eles possam gerar essa segurança para a gente fazer esse rastreio. Sozinho fica muito difícil. E com relação ao teste do relógio, é muito controverso, porque nas próprias pesquisas, assim, eu já li que era um teste que sofria muito pouca influência, e hoje, hoje mesmo, pesquisando aqui, eu li um estudo em que eles optaram por não aplicá-lo mais em decorrência das influências que ele sofre pelo nível de escolaridade. Então, fica aí essa questão que eu acho que é a que a gente mais tem que pensar mesmo, né, assim... Foi muito bom, Cíntia, a sua colocação. Uma coisa que me fez pensar agora na sua colocação é que eu acho que quando se trata de influência de escolaridade nos testes, a gente sempre pensa que o baixo nível de escolaridade que vai ter a maior influência, né? Mas igual você falou mesmo, né? Pessoas com um grande grau de instrução, né? Eles acabam também sendo mascarados, a gente acaba subnotificando, sim, né? Eles acabam passando despercebido em alguns desses testes. O contrário também, gente, e é muito, tá? Assim, e aí entra outra questão também. Não tem muita ordem, não, né, gente? Vamos indo aqui. Posso falar, né? Pode falar, né, Estevão? Olha, eu acho que nós estamos com uma certa constrição de tempo. Tá. Então, e esses assuntos a gente vai aprofundar quando a gente ler cada um dos testes. Tá bom, então tá. Então, mas é isso, Carol, a gente vê essa diferença mesmo, essa influência tanto em quem tem um baixo nível quanto quem tem um alto nível, uma reserva muito boa de cognição que acaba mascarando sim os testes, tá? Beleza, então vamos seguir. 10. Vamos ver quem não falou ainda. Ju, responde aí a 10 pra gente. Já que a Adriana tá constrangida de chamar, eu vou chamar. Ju marcou na 10? Tá, não tá te ouvindo agora? Agora sim. Estão ouvindo? Estamos. Peraí, Feliz, deixa eu ver aqui. Eu não guardei meu exercício, mas eu marquei verdadeiro. Marquei verdadeiro. Na 10? Porque, sim. Tá. Ô, Ju. Marquei só, porque com o intuito de lembrar ao paciente hora e minuto. Sei que a gente tem que ser imparcial, mas assim, na verdade eu fiz esse exercício com o que eu imaginava que seria. As dúvidas estão sendo todas tiradas agora, porque eu não tive contato. Então, assim, beleza. A Ju não aplicou ainda, Não. Tá. Boa. E a próxima questão, Juliana, qual que você marcou? A 11. Eita, peraí. O tempo não pode exceder 5 minutos. O tempo não pode exceder 5 minutos de aplicação? O teste do relógio é um teste contra o relógio. Não, essa eu marquei falso, porque a gente não está cronometrando com o paciente, não. Porque até a linha de raciocínio foi essa, de não cronometrar. Perfeito. E essa aqui, se por iniciativa própria o relógio não ficou bom, ele pode desenhar de novo. É permitido? Não. Não é permitido. Eu vamos lá. Não, marquei falso. Tá.
Então, vamos para 10, 11 e 12. Né? Olha só, novamente uma questão controversa aí é a número 10. O que acontece? Isso vai muito de protocolo para protocolo, tá? Isso já foi até discutido, eu já até conversei isso com a doutora Laila na clínica. Alguns teóricos utilizam mencionar o ponteiro, outros utilizam não mencionar o ponteiro. No protocolo que a gente enviou para vocês, a gente utiliza não mencionar os ponteiros, tá? O que a gente precisa, na verdade, é de entrar num consenso, tá? Porque na hora da aplicação, se todo mundo está aplicando ali, né, na mais 60, é interessante que a gente tenha uma aplicação mais fidedigna possível, inclusive entre nós mesmos, que é isso que vai validar, né, e vai nos fazer confiar no teste. Então, a gente optou, mas isso é uma coisa que, inclusive, pode ser discutida, tá, posteriormente, mas nesse primeiro momento de não mencionar, tá? Por isso que é importante padronizar, mas se vocês quiserem trazer sugestões, não, eu acho que a gente deveria, sim, dizer por isso e por isso, como você, Juliana, já contribuiu, né, é uma coisa que a gente pode conversar, tá bom? Eu sempre falo fazer um relógio completo. Isso. Completo. Mas, porque quando Sem a gente mencionar fala os que o ponteiros. ponteiro, ele faz parte da avaliação, se a pessoa fez ou não, né? Se ela marcou a hora, se ela fez, né? Esse relógio. Sim. Eu acho que Sim. se a Quando gente você fala para fazer o ponteiro, a gente já induz que a pessoa desenhe algo que faz parte da avaliação, né? Sim, a minha consideração também é essa. Quando você coloca ali um relógio, um círculo, e menciona a necessidade de todos os números, você já dá a entender que você está falando de um relógio analógico, né, e não digital ali. Então, você quer uma coisa, né, que seja ali. Então, eu acho que, por isso, eu prefiro também, nunca utilizei desse recurso, de falar dos ponteiros. Né? O comando, a gente vai falar do comando depois, né? Mas é isso, é falar dos números, né? O círculo é um relógio, coloque todos os números e marque a hora, então você já dá o máximo de comandos possíveis, mas sem mencionar os ponteiros, beleza? Então a 10 aqui pra gente é falsa, ok? A 11, conforme a Juliana falou, é falsa, tá? Realmente o teste do relógio ele não tem tempo, inclusive o paciente pode repetir. É um teste que não leva muito tempo, assim, geralmente o paciente ele faz de 3 a 4 minutos aí, às vezes até menos, geralmente não passa disso, tá? E se ele quiser, ele pode repetir quantas vezes ele quiser. Nunca tive um paciente que tenha feito mais do que 2 relógios comigo. E a 12, Juliana falou que era falsa, né? Não pode repetir. Caso Não. ele Eu já respondi, né? Você falou, né? Então eu errei. Isso. A 12 é verdadeira, ele pode repetir quantas vezes ele quiser. E aí a gente dá o círculo prévio, né? É também um padrão que a gente formalizou, mas na segunda vez ali você pode deixar por conta dele fazer o círculo ou, por solicitação dele, você pode fazer o círculo para ele de novo, não tem importância, tá? Ok? Beleza. Então vamos para 13. Chamando outra pessoa aqui. Natália? Chama alguém aí para mim, Natália. Olha eu contando essas... Ai, meu Deus. Já vou antecipando tudo, né? Natália tá aí? Natália, nos escuta? Oi. O que você marcou na 13, Nath? Fala pra gente. 14. Desculpa, 14. 14. Falso? Isso. 14 é falsa. Perfeito. Muito bom. Porque, gente, o teste dá alterado ao contrário, né? Quando a pontuação é 0, 1 ou 2, certo? É quando a gente tem uma alteração mais severa ali no desenvolvimento do teste, ok? O 15 já respondeu. Beleza? Já. A 13 a gente já fez? Também? A 13 já. A 13 foi do círculo. Ah, tá. Beleza, que eu já vou respondendo assim, né? A falar que tá bom. O 15 você falou a 15 também, ó. Eu já respondi? Respondeu. Ah, tá. Beleza. Ele é falso, tá, gente? A 15 é falso. Ele não é demorado e nem complexo, ok? O 16 é bacana. Quem vai responder? Natália tá aí ainda?
A 16, vocês marcaram Oi. o quê? Oi. Oi, gente. Tá me ouvindo? O 16 você marcou Estou. qual, Natália? Essa eu acho que foi uma das pegadinhas que eu caí. Ah, Acho que eu tinha marcado que era verdadeira. Não, peraí. Memória semântica, função executiva e Verdadeiro? linguagem. Falso. Verdadeiro? Falso. qual será? Qual será? É verdadeiro. 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 Perfeito, verdadeira. Sim. Isso aí. Tá? Qual que foi a dúvida que você ficou entre verdadeiro e falso? Você sabe qual foi? Acho que era memória semântica. Tá. Então, essas três funções são bem avaliadas no relógio. A memória semântica, porque ela trabalha justamente com relação de conceitos, né? Então, inicialmente, saber o que é um relógio, do que se trata, né? Isso por si já diz de um conceito muito importante que aquele paciente tem que entender ali, né? O que são horas, o que são minutos? O que são horas, o que são minutos, justamente. O que é um ponteiro, né? Sem que você mencione a necessidade horas. dele. Isso. Então, a memória semântica ela é bastante requisitada aí. A função executiva também, porque ela requer um planejamento, né? O teste requer um planejamento ali, uma organização para que ele consiga realizar aquela solicitação. E a linguagem pela própria compreensão do comando, da atividade. Eu tenho um método que é quase patognomônico, assim, né? Da pessoa que está com a função cognitiva normal. É quando ela planeja a disposição dos números em forma de cruz, assim. Então, ela bota no 12, bota no 6, bota no 3. Isso aí você pode encerrar o teste na hora. Batata. Você já sabe que ela vai bombar no teste, né? Já vê a simetria, né? 9, 12. Isso aí. Impressionante, né? É verdade. As pontuações 5 geralmente começam desse jeito. Agora, eu tive uma paciente que parou, sim. Tá até aqui, depois eu mando para vocês. Ela parou nisso, aí, coitada, ela dançou, né? E morreu mais. Ela começou bem, nadou, morreu na praia. Bora lá, então. Compreenderam esse? Agora, tipos de memória. Tipos de memória. Vou chamar aqui. Rafa Padilha, tá aí? Tá funcionando o microfone? Ela tá funcionando. Tá. Rafa. Estudando a área semântica, quem recebe isso? A gente acabou de falar, né? É tipo isso, verdade. Eu vou dando um spoiler a cada. Permite conhecimento geral sobre o mundo, fatos, palavras, suficientes, informações. Não, isso não valeu para você, não. Qual que é o próximo? Muito bem. Memória sensorial. Guarda informação durante alguns segundos, envolve memória de fatos, quem recebe registro, inicialmente são os órgãos sensoriais. Isso é muito fácil também. Perfeito. Então, 17, terceira opção, 18, terceira opção, 19. Eu também? Pode. Tá muito fácil essas suas, memória a curto prazo. Guarda informação durante alguns segundos e utiliza na resolução de problemas tomadas de decisão. Perfeito. Beleza. Segunda opção, muito bom. E a 20, quer fechar aí para nós? Memória episódica envolve memórias de fatos e eventos relacionados ao tempo. Perfeito. Mole. Ótimo. Tempo, lugar, emoções estão... Um exemplo de memória de curto prazo, né? Assim, anota meu telefone aí, 98837-588. Se você não anotar isso é difícil, né? Só algumas pessoas conseguem memorizar. Isso. A não ser que você comece a ligar para o Estevão frequentemente. Aí isso se torna uma memória de longo prazo. A partir do momento que você tem uma conexão com o dado, uma importância, né? Mas caso seja só uma ligação, depois já era. Né? Uma outra coisa interessante sobre a memória, né? Principalmente a memória episódica, né? Nenhum de nós ele tem memória fotográfica, né? Então, para quem é casado aí, né? Ninguém se lembra do casamento como ele é exatamente, né? Como se fosse um filme em 4K. A gente se lembra de fragmentos que têm algum significado para a gente. Então, se a gente não rever as fotos e a filmagem do nosso casamento, a gente dificilmente se lembra de detalhes muito particulares lá.
Então, o episódio, né, o fato da vida, às vezes ele é só um fragmento que é suficiente para a gente reconhecer o que foi o passado. Sim, a memória, teve até um texto que você deixou que falou, achei muito interessante. A memória ela é muito mais criativa do que tudo, né? A memória, ela requer da nossa criatividade. E a memória episódica em si está totalmente ligada às nossas emoções, né? As nossas emoções que fazem e dizem dessas experiências que a gente teve. Quanto mais emoção, então, mais memória. Isso é muito mais bom. Memória. Exatamente. Quais procedimentos? Rafaela, como é que é? Rafa Padilha. Memória procedural. Oi, Daniela. Ações automáticas, como dirigir, nadar, andar e resolução de problemas e tomada de decisões. Tranquilo. Tem história de que ninguém esquece de andar de bicicleta, né? Por isso. Isso. Dirigir é automático, né? Se você aprendeu a nadar aos 2 anos, você não afoga aos 60. Né? Quase que como se a coisa ficasse ali, né? Bastante inconsciente, mas armazenada. Alguma dúvida com relação às memórias? Ou a gente vai falando delas depois? Vocês querem perguntar alguma coisa? Os textos foram legais também, né? Vamos seguindo? Então, vamos embora. 22. Qual é a resposta da 22? Luciano, responde pra gente, por favor. Luciano está presente? Vai ser uma sessão espírita, né? Não é? Nome de então, anjo. Edu, responde para a gente, então, por favor. A questão 22? 22, isso. Quando você toma banho sozinho, você utiliza as seguintes funções cognitivas: visoespacial, função executiva, agnosia, todas as anteriores. Eu acho que eu coloquei todas as anteriores. Perfeito. Aliás, a gente usa todas, né? Até as que não estão aí, tá? Então você pode provocar uma queda, né? Sim. Ao tomar banho, você utiliza de todas as funções cognitivas. Memória, depois a gente vai conversar disso. Sim, doutor. Você consegue imaginar uma pessoa tomando banho sem gnosia? Sem gnosia? Aí ela vai perder a hora, quando ela vai pegar o sabonete para ensaboar, ela pode trocar. Ela pega a escova de dente para ensaboar, né? Às vezes ela tá na hora dela passar, às vezes, o shampoo no cabelo, aí às vezes ela pega pode azeite, pegar... né? Passa... Ela se queima, né? Fica um pouco, ela esquece, né? E troca os objetos aí. Sim, ela pode se queimar com a temperatura da água por não perceber. Também. Sabe o que é quente assim? Sim, perfeito, muito bem, ótimo. Ela então não sabe usa-se fechar todas. O chuveiro, né? Porque não reconhece a... Isso. Ao se ensaboar, ela não consegue ali, né? Perfeito. Sim. Muito bem. A próxima também? Próxima, Eduardo. Manda brasa. Para dirigir. Essa aí eu perguntei, na hora que eu estava fazendo ela, eu perguntei para minha esposa. Para dirigir um carro eficazmente, você utiliza as seguintes funções cognitivas, exceto... Aí tá aí, né? A memória. A gente precisa da memória para poder dirigir, né? Claro. Com certeza. Linguagem, não só... por exemplo, as placas de trânsito é um tipo de linguagem. Perfeito. Né? A gente precisa dela. A função visoespacial, você tem que saber onde você vai virar, tudo, né? Não ultrapassar a linha, não bater no carro do lado. Né? Não passar faixa de pedestres, né? Quando o pedestre estiver passando. E o pensamento abstrato. Aí que tá a coisa, né? Então, assim, eu acho que eu coloquei pensamento abstrato. O que é um carro? O que é velocidade? Né? Edu, você tem que participar mais vezes, viu? Tá ótimo essa participação. Muito bom. É muito bom mesmo. E ele vai levantando as reflexões aqui, a gente vai junto, né? Edu, é verdade isso que você está colocando. E assim, gente, a gente pode até pensar que a gente utiliza o pensamento abstrato, sim. Porque, em linhas gerais, é uma capacidade nossa de pensar sobre coisas não concretas, né? Assim, mas
o futuro, o amor. Então, você pode estar dirigindo e pensando nisso. Mas a aí... resposta... Sim, Sim, mas por que a resposta é falsa ali? Porque o pensamento abstrato ele não é uma função cognitiva, né? Tá? Conforme a gente está localizando as funções cognitivas. Memória, gnosia, função visoespacial, linguagem, tá? Então, ela não entra como uma função cognitiva, beleza? Beleza. Por isso seria exceto, ok? Vou avisar minha dona lá em casa. Avisa a dona lá. E agora vamos para esta, mais uma, a última, do Stephen Hawking. É pro Eduardo também? Manda, vai nessa, vai. Essa questão aí eu marquei uma, mas eu acho que eu errei. Mas vamos lá. Sobe aí um pouquinho, Estevam, para ele ver as respostas. Acho que uma vez nós falamos dele. Isso aí tá na resposta, né? Ele era independente em AVDs básicas e instrumentais. Ele era independente em AVDs básicas, mas não instrumentais. Ele era independente em algumas AVDs instrumentais. Ele era independente em algumas AVDs básicas. Eu, assim, na hora eu fiquei meio assim, fui querer ficar meio mais seguro, mas, assim, eu coloquei, ele é independente em algumas AVDs básicas, mas eu acho que eu errei. Tá. Por que você acha que você errou? Depois, quando você consegue as pensar AVDs nisso? básicas, porque o que acontece? As instrumentais, igual ele tinha pela tecnologia, né? Por exemplo, ele conseguia mexer numa conta bancária dele. Justamente. Entendeu? Mas as AVDs básicas ele não tinha condições, né? Escovar um dente ali, né? Não dá. Ele conseguia, eu não sei, há poucos vídeos que eu vi dele, ele conseguia, até um certo ponto, mexer a cadeira, entendeu? Deslocar com a cadeira. Perfeito. Então, assim... Perfeito. Então, com isso, a resposta acaba sendo, ele era independente em algumas AVDs instrumentais, ok? Instrumentais, isso. Justamente pelo uso da tecnologia. Porque depois essa também a gente sabia que ia ser polêmica, tá? Porque geralmente mas depois a gente pensa... que eu marquei, eu falei assim... Marquei errado, aí não tinha jeito de voltar. Porque geralmente, né, Eduardo, a gente pensa assim, não, a pessoa, ela tem primeiro um prejuízo nas instrumentais e depois é que ela vai ter um prejuízo nas básicas. No caso dele, que tem uma questão motora, né, muito prejudicada, você não consegue imaginar ele escovando os próprios dentes ou levando uma comida na boca, né, que seriam AVDs básicas. Mas pelo uso da cadeira de roda... você consegue imaginar ele realizando algumas atividades instrumentais, como ir de um lugar para o outro, né? E a tecnologia. Ele conseguia mexer na tela do computador com os olhos, né? Perfeito. Ele mexia em tudo, ele conseguia mexer até na conta do banco dele, ele mexia. Justamente. Entendeu? Ele produzia, inclusive. Isso. Escreveu um livro, né? Isso. Ele produziu a vida inteira, né? A gente tem que pensar muito também, né, Adriana? Igual você falou, assim, a pessoa ela perde geralmente primeiro nas instrumentais, depois das básicas. Quando a gente fala das questões cognitivas, né? Isso. Depende do que a gente está falando. Depende de qual é, porque assim, a cognição dele era ok, né? Ele tinha poder de decisão, né? Ele tinha uma cognição ok, mas ele era dependente para as atividades básicas por questões de função mesmo, né? De funcionalidade. Não... função motora ali. Não pela questão cognitiva. Aí, nessa questão, eu queria só perguntar uma coisa para vocês que eu acho que é interessante, até por isso que a Rafa colocou aí, e também o Eduardo, é que, na verdade, a gente colocou independência, mas de propósito, para ver o que vocês pensariam a respeito disso. Mas e se eu perguntasse para vocês de autonomia? Como é a autonomia desse cara? Como que era a autonomia dele? Vocês sabem a diferença de autonomia para independência? Para mim, autonomia é poder de decisão, né? De conseguir decidir a sua situação. Eu acho que ele tinha autonomia, ele só não tinha independência mesmo. Exatamente. É legal porque a gente, às vezes, usa autonomia e independência como se fossem sinônimos, e não são, né? São coisas complementares, na verdade, que a gente busca para a nossa vida, né? Independência está muito mais ligado à capacidade de executar, né? Então, se a gente for pensar no Stephen Hawking de uma forma geral, era uma pessoa
muito pouco independente, né? Ele era, de uma maneira geral, bastante dependente, inclusive. Mas, com relação à autonomia, uma pessoa amplamente capaz, né? De ser autônoma, de tomar decisão. Então, eu quero comprar esse sapato. Eu escolho esse sapato. Mas daí, sair para comprar é outra história, né? Eu vou precisar de alguém, tal. Então, assim, é muito legal a gente tentar entender essa diferença de autonomia e independência, tá? Uma pessoa esquizofrênica, você vê ela tendo independência, você manda ela fazer alguma coisa, ela vai e faz, ela vai na padaria e compra. Mas se você deixar a título, né, assim, a critério dela escolher, ela vai ter uma dificuldade para chegar lá e comprar pão, suco, presunto, porque ele tem uma autonomia ali comprometida. Então é legal pensar nesses dois. Tentem brincar com esses conceitos, que eu acho que eles são importantes para a gente, tá bom? Beleza? Beleza, Dri. Acabou, né? As questões. Pessoal, eu vou me despedir aqui nesse momento. Eu sugiro 2 encaminhamentos assim. Primeiro, fazer a leitura dos testes do Minimental, pelo menos o Minimental e teste do relógio, né? E eu acho que dá para fazer os seguintes na aula que vem, tá? Tá, beleza. É porque o Minimental é o maior mesmo, né? Isso. Tá. Isso. Boa aula para Vamos vocês. seguir aqui. Obrigada, valeu. Tchau. Tchau. Então, vamos lá. O restante fica aí, né? Sim, continuamos, Dri. Beleza, então vamos embora. Seguindo, né? Ficou claro para vocês? Tem alguma pergunta que passou? Ou vamos conversando agora nos testes que vai aparecendo mais coisa? Dri, você quer que eu abro o protocolo aqui para ir seguindo? Carol, você pode fazer isso pra gente? Claro. Eu sou uma nó cega aqui. Eu tô no celular, inclusive, né? Então faz isso para mim. E todo mundo já aplicou o Minimental em algum momento? Ou é novidade para alguém? Tem alguém que não aplicou ele ainda? Eu não apliquei, não. Rafa? Tá, beleza. Mais alguém? Eu também ainda não. Quem mais? Não apareceu para mim. Eu também não. Também não, tá. Eu também não, Stephanie. Stephanie também não. Juliana também não. Ótimo, legal. Então vocês vão ter oportunidade aí de aplicar isso. Espero que em breve. Na verdade, vocês vão ter, porque a gente vai testar, né? A gente vai brincar de aplicar um no outro. Então tá. Então, vocês querem pegar o protocolo ou vocês querem pegar o teste em si? Todo mundo conhece o teste? O Minimental? Vocês conseguem visualizar aí como que ele é dividido? Primeiro, orientação temporal, né? Depois a gente tem E aí, na orientação temporal, a gente tem ano, mês, dia da semana, tá? E semestre e hora aproximada. Depois a gente tem orientação espacial, que a gente vai falar de estado, cidade, bairro ou rua próxima, local geral e local específico, tá bom? Depois a gente tem o registro. No protocolo eu vou falar isso, né? Mas vou só terminar com vocês aqui, então. No protocolo, aí a gente tem o registro, tá? Que é aquela repetição famosa do gelo, leão e planta. Depois a gente tem atenção e cálculo, memória de evocação, certo? A nomeação dos objetos. Essa medicação, ela tem essa medicação. Vamos lá. Alô? Oi? Minha internet está... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Então, estão vendo o teste aí, só para vocês conhecerem. Obrigada, Carol. Vocês estão conseguindo ver ele aí, né? Depois a gente tem o comando de estágios. Então, vamos lá. Carol, deixa aí que eu vou falando do protocolo. É melhor, tá? Beleza. Que aí vocês vão vendo. Então, tá. Olha só. O Minimental é um teste composto por 11 itens e a pontuação máxima dele é de 30 pontos, tá? Quanto maior a pontuação, melhor o paciente está em termos cognitivos, ok? A aplicação do Minimental dura aí um tempo mais ou menos de 5 até uns 10 minutos, geralmente não passa disso. Para dizer com franqueza, fica mais ou menos em torno de 5 minutos, né? Para quem aplica, vocês percebem que geralmente não passa muito disso, não, né? E aí a primeira metade do teste vai avaliar memória e função executiva, beleza?
Vocês conseguem ver aí o item de 1 a 5? Eficaz para isso. Tá? Essa parte vai avaliar memória e função executiva, tá bom? E a segunda parte, a gente vai avaliar funções corticais, como linguagem, gnosia, praxia, função visoespacial e executiva, tá? Vocês sabem bem definir essas funções? Dri, eu acho que como tem muitas pessoas novas na equipe, pessoas que, né, assim, que não trabalhavam com idoso antes, né, que a gente não tinha esse costume de fazer esses testes, acho que você podia explicar ponto a ponto para ficar bem claro para a equipe. Tá. Falar do teste, como que ele vai ser feito, né? 1 a 1, né? Sim, como ele vai ser feito, como ele vai ser interpretado, né? Tá. Na verdade, eu mesmo pode estou falar. aproveitando essa oportunidade para aprender tudo sobre esses testes. E assim, acho que vai ser uma oportunidade rica de eu estar tendo esse aprendizado teórico antes, né? Para quando for colocar em prática, acredito que vai ficar muito mais tranquilo. Então, eu também não tinha noção nenhuma sobre esses testes. Você já tinha visto os testes? Já acompanhei colega aplicando. Mas assim, uma vez. Tá. São testes muito específicos mesmo, né? Então, realmente... Sim. Então, vamos conversar como se a gente estivesse aplicando o teste, ok? Tá? Como se vocês estivessem conhecendo ele aí. Eu achava até que no protocolo... Deixa eu ver aqui, quer ver? Vamos lá, então. Olha só. Primeira coisa que você vai fazer, então... primeira coisa, quando você apresenta, né? Quando você apresenta um teste para o paciente, gente, nunca diga que esse teste é fácil ou é simples demais, tá? Eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente começar, né? Então, você conversa com o paciente, diga que você vai realizar algumas perguntas com o objetivo de avaliar a memória. Também a gente não precisa de mentir, né? Às vezes a gente fica ali com receio de falar que é um teste cognitivo, que é uma... É sim. Tá? É claro que a gente tenta suavizar isso, porque a palavra teste, às vezes, é muito, muito forte, né, para determinados pacientes. Então, eu vou fazer algumas perguntas com o objetivo de avaliar a memória, né? Você vai prestar o máximo de atenção que você conseguir. Se você não entender alguma pergunta, você pode me pedir para que eu repita, né? E aí, nisso, você já vai verificando, por exemplo, a questão da audição que a gente conversou, e o tanto que ela é importante, tá? Porque aí você já vê se esse paciente está entendendo esses comandos, está ouvindo esses comandos, que aí tem uma questão de compreensão e de audição, que são diferentes, mas que você já vai percebendo. Isso é uma coisa que eu acho que é muito fundamental quando a gente faz um teste. Era até uma coisa que eu ia falar lá atrás, que alguém tinha colocado, acho que foi Carol mesmo, que não tinha pensado ainda sobre o quanto uma pessoa, às vezes com alto nível de escolaridade, é influenciada pelo teste, né? Sim, e às vezes você aplica um teste numa pessoa e ela manda muito bem, sabe? Assim, você vê o mini mental dela com êxito, assim, pontuações muito boas, você vê o relógio dela, você vê a fluência verbal, e aí você fala assim, gente, mas esse teste está muito bom. Mas quando você pergunta para aquela pessoa como ela chegou até a clínica, ela não se lembra se ela veio com o marido ou com o filho, tá? Isso diz muito pra gente. Como assim que essa pessoa não se lembra com quem que ela veio para a clínica, mas ela me dá um teste aqui, assim, perfeito. Por isso que o teste em si não vai fazer essa avaliação. É preciso um histórico familiar, uma anamnese, né? É muito difícil fazer esse diagnóstico. Então, ele vai envolver muitas outras coisas. Mas isso é muito importante a gente observar. Então, eu acho que esse momento com o paciente é uma das coisas mais preciosas que a gente tem para começar a entender, tá? Que é isso, Carol. Tem paciente que vai mandar muito bem no teste. Tá? O cara tem ali quase que como se fosse tudo meio que já registrado, guardado, mas você vai perceber que tem vacilos ali que você estranha. Você fala, opa, como assim? E aí, quando você percebe isso, é muito legal você relatar, tá? No relatório, na avaliação, você fala, o teste do paciente deu muito bem e tal, não apresenta nenhuma possibilidade aqui, a princípio, pelo teste de declínio, mas o paciente não soube me dizer com quem veio acompanhado. Ou o paciente não soube me informar a data de nascimento, ou o número de netos. Então, são coisas que eu acho que vale da gente estar bastante atento, tá bom? E uma coisa, Adri, a gente descrever também na evolução, né, assim, o grau de escolaridade desse paciente, né? Não pode faltar.
Isso faz toda a diferença. Porque se a gente está falando de um paciente que estudou 2 anos, isso vai fazer muita diferença na avaliação do Mini-Mental. Você estava falando da pontuação, né, da interpretação. Uma pessoa que não teve um nível de escolaridade alto, ela 18, 19 no Mini-Mental tá uma pontuação boa. Diferente de uma que teve um bom nível de escolaridade, que não pode tirar menos que 26. Então, olha aí a diferença, né? Relatar o nível de escolaridade. Tem um vídeo que o Estevão mandou para vocês, eu não sei se vocês... Eu acho que acabou sendo muita coisa, não sei se vocês conseguiram ver tudo. Mas se vocês não conseguiram, depois tentem, né? Que é um vídeo que eu falo dos cuidados na aplicação dos testes. E eu acho que esse vídeo é muito interessante, porque ele vai falar de tudo isso, assim. Do cuidado com relação à família, estar ou não presente, do cuidado ao se dirigir ao paciente, né? De uma forma mais empática, não dar dicas para o paciente, estar atento Então, todas essas coisas aí, eu acho que vocês vão encontrar nesse vídeo, que eu acho que pode ajudar vocês também. Tá? Depois, se vocês puderem assistir, e eu falando umas coisinhas lá para vocês. Oi, Cíntia? Que me chamou? Não, né? Então, vamos embora. Eduardo, diga. Não, né? Uma das coisas que em todos os testes, tanto nesse teste quanto no teste do relógio, uma das coisas que eu aprendi com a prática, né? É o comando. O comando, ele é uma das coisas muito importantes. Sim. Porque às vezes você fala muito rápido, você não observa que o paciente não entendeu o que você falou. Sim. Então, assim, o comando, como você fala com o idoso, ele para mim, é 60%. Perfeito. Se você fala muito baixo... eu tenho o hábito de falar muito rápido, percebam, eu falo muito rápido. Quando eu tô... É uma coisa que eu tenho que fazer quase que assim... É difícil, mas quando eu vou aplicar um teste, eu tenho que colocar isso na minha cabeça. Fale pausadamente, fale mais devagar, né? Porque esse paciente precisa te entender. Então, isso é perfeito. Aliás, o protocolo é para isso, né, Eduardo? É para a gente tentar chegar, isso, assim, num consenso com relação à aplicação. Então, comandos a serem oferecidos, por exemplo, a questão do ponteiro, entra, não entra, né? Tudo isso faz parte do comando. Então, ele é muito importante. Então, vamos seguindo que a gente vai falar disso, então, no Mini-Mental. Como são os comandos, né, no Mini-Mental? E aí vocês vão me ajudando, tá bom? Inclusive, Eduardo, que já tem, né, experiência na aplicação, eu sei que tem. Cíntia, Bia, Carol, vamos embora, então. Olha só, e todo mundo que quiser vai ajudar muito. Então... você disse que vão ser realizadas algumas perguntas com o objetivo de avaliar a memória. E aí você inicia perguntando sobre os itens de orientação temporal, que vocês estão vendo aí no teste, ok? O primeiro item que você vai ver é o ano. Então você pergunta para o paciente: fulano, em que ano nós estamos? E aí ele vai ficar lá pensando. Que ano que nós estamos? Nossa, mas eu esqueci, me ajuda. Não ajuda. Você fica ali, tranquilo, seja empático, mas fica caladinho, deixa que ele responda, tá? Aí ele vai te falar a resposta dele, você vai anotar. Outra coisa que eu acho importante, olha só esse teste aqui que eu tô aqui de exemplo para acompanhar com vocês. Vocês estão vendo ele aqui? Quando der 0, gente, eu não ponho 0. O paciente nem vê, mas eu evito ficar pondo 0, porque eu acho que pode ser meio constrangedor, assim, sabe? Então eu boto pontinho. Eu deixo de responder, entendeu? Só para não sair enchendo de 0. Eu nem sei se isso influencia, não, mas tem paciente que fica de olho no teste, né? Mas no geral, não. Mas assim, até porque eu fico ali com uma coisa, eu não fico com o teste tão exposto assim para o paciente, né? Mas eu coloco assim, ó, quando ele responde mal, eu coloco 1 ou pontinho, tá vendo? Pontinho, depois eu contabilizo como 0. Acho que isso é uma coisa minha mesmo, tá? Isso não é parte Adriana, do protocolo, na prática, a gente vê que às vezes a pessoa sabe o ano, mas o idoso ele tem uma dificuldade de falar 2000. Eles falam 1920, por exemplo. Sim, isso já aconteceu muito comigo. E aí, quando você vê que a pessoa sabe, vale a pena fazer, por exemplo, perguntar o mês, o dia e voltar no ano depois para ver se ela fala o ano certo? Você pode sim, tá? Não tem problema não. Uma coisa que... Mas se ela insiste no 1920, aí eu acho difícil, porque a gente não tem como ter certeza, né? 1920 pode ser o ano que, sei lá, o irmão dela nasceu, não sei, eu acho delicado.
Mas você pode tentar dar uma nova chance para ele, sim. Tá? Mas sem fornecer a dica, tá, Rafa? É isso. Você vai e depois você volta, tranquilo, tá bom? Mas se você entrou com uma dica, já era. Você quis dizer 2020, a pessoa, nossa, é mesmo. Não dá para saber se era isso mesmo, né? Tipo assim. Então, e os pacientes são muito espertos, né? Para captar que eles erraram e para se corrigirem também. Mas eu acho que voltar não tem problema não, tá bom? E o mês, aí você vai então perguntar em que mês nós estamos, tá? Depois o dia do mês, o paciente vai te falando, dia da semana. Cuidado aqui no cabeçalho também, tá? Porque fica escrito data, não preencha isso antes do paciente, não. Porque senão ele pode até colar ali. Eu nunca preencho a data antes. Semestre, e na verdade o semestre não, nunca usei, fica escrito semestre / hora aproximada. A pergunta que eu faço é, que horas são, mais ou menos? Não sei vocês, como vocês perguntam essa questão para ele, para o paciente? Isabel levantou a mão, pode falar. Adriana, boa tarde. Oi, boa tarde. Geralmente eu faço a questão da hora, eu pergunto assim, agora é aproximadamente qual horário? Perfeito, isso mesmo. Que horas são aproximadamente? Ótimo, agora aproximadamente são que horas? Perfeito, isso mesmo. É só porque a questão do semestre, eu acho que isso para a gente não cabe bem, né? Então é isso. E aí você olha o seguinte, como que vocês avaliam isso? Essa coisa do semestre e hora aproximada. O que vocês contabilizam como certo ou errado? Geralmente eu uso até meia hora próximo, 15 minutos antes ou 15 minutos depois, para poder ver se é ou não. Então, assim, hoje eu tive uma paciente que ela era 3 horas, ela falou que era 3h50. Então, assim, não é 3h50, não tá próximo de 3 horas. Dri, normalmente eu considero mais ou menos 1 hora, para mais ou para menos, assim. Eu acho que, assim, agora são 6h15. Se a pessoa me falar, 5h30, 6h30, eu acho que é um horário aproximado. Eu acho que a pessoa não tem que acertar o horário exato. Sim, porque às vezes a consulta atrasou muito, ela perde a noção, né? Eu já vi, e isso, eu fiz essa pergunta e eu fiquei embolada nela, foi muito bom isso, tá? Porque eu mesma vou ter que tentar encontrar qual a resposta para isso, mas eu já vi que a gente considera até o turno, Isabel, se é manhã, tarde ou noite, sabe como? Porque a margem aí de flexibilidade, ela pode ser um pouco maior, tá? Eu vou até pesquisar. Em relação a esse período mesmo. Sim. Eu vou até pesquisar para ver para vocês, porque eu já li isso, mas é interessante ter isso formalmente colocado, e no protocolo também não tem esse tempo, porque isso faz diferença, né? Assim, não precisa ser cravado ao pé da letra, né? Mas, por exemplo, o paciente fala para mim assim, são 9 horas e já são 10h30, eu considero, porque eu acho assim, 9 horas foi quando ele saiu de casa, então ele está mais ou menos orientado em tempo e espaço, concorda? Porque ele sabe ali mais ou menos. Oi, pode falar. Outra coisa que você acabou de falar, eu ia falar. Muitas vezes a gente pergunta, ele fala assim, eu saí de casa às 9 horas. Isso, mas eu estou aqui exatamente. pelo tempo e eu não sei mais ou menos quantas horas são agora, não. Então, eu acho que se ele falar dessa forma, a gente pode considerar como correto, né? Ele tem isso, exatamente. Ele está orientado, porque às vezes ele fala 1h30 a mais ou a menos, mas é justamente por isso. Ou então ele sabe que está próximo à hora do almoço. Então você consegue entender isso, sabe? Assim, essa coisa, isso é muito comum, né, Cíntia? O paciente fala, eu saí de casa, era 9, agora deve ser umas 9h30, aí já é 10h30. Mas assim, ele está orientado, ele sabe que horas que ele saiu de casa. Ele dá um chute, né? Mas você sabe que ele sabe. Mas não é um chute tão chutado, é um chute organizado ali, diante de uma informação que ele já tem. Então, Bel... Adriana, deixa eu perguntar uma coisa. Pode. Então, se ele estiver orientado sobre o período do dia, eu posso considerar, como a Cintia disse isso. Ele fala assim, deve ser umas 9 horas, está quase na hora do almoço. Então, eu posso considerar que ele... E se tiver realmente, eu posso considerar que ele está ciente desse tempo. Sim. Sim, se você pergunta que horas são mais ou menos, ele fala, é hora do almoço, gente, é meio-dia, ok, né? Mesmo que ele almoce 11 ou 1 ou 2, ele está mais ou menos localizado ali.
tá bom? Aí é só Pode. confirmar com ele, se ele falar assim, Isso. na hora do almoço. Aí você pergunta, mas que horas que Que horas é a hora do almoço? Isso, perfeito. Isso, para você ter a hora mesmo, tá? Mas a margem, ela pode ser maior, tá bom, Bel? Ótimo. Ela pode ser mais flexível. Agora, o quão flexível, eu vou até conversar isso com o Estevão também, tá bom? Já marquei aqui para a gente até perguntar para ele, assim, o quão flexível é essa questão da hora, tá? Beleza, então vamos seguir. Aí você, então, passa para, feita a orientação temporal, você vai localizar esse paciente com relação ao tempo, você vai, então, agora localizar ele com relação ao espaço, tá bom? Orientação espacial. E aí você vai, então, começar com o estado, tá? Fica escrito... Você pode começar... Eu começo geralmente por cidade, depois eu vou para estado, mas isso no próprio Minimental fica o contrário, tá? Não vai influenciar nada, não. Mas então você pergunta em que cidade o paciente está, ok? E aí é comum o erro, porque ele fala que ele está na cidade que ele nasceu, e aí você não vai interferir, ou então ele fala a cidade que ele mora, ele veio lá de Esmeraldas, mas está errado, né? Nós estamos em Belo Horizonte, então por isso que é importante deixar a pergunta bem clara, em que cidade nós estamos, tá bom? E em que estado nós estamos, tá? Beleza? E aí, com relação ao bairro ou o nome de uma rua próxima, como é que vocês fazem essa pergunta para o paciente? Terceira questão aí. Oi, pode falar. Eu tenho uma dificuldade muito grande aqui em relação ao bairro ou nome de rua próxima. Porque os pacientes antes, eles vinham do Barro Preto. E agora eles mudaram para o Santa Efigênia. Então, eles, às vezes, respondem que eles estão perto da rua Amazonas, da Avenida Amazonas. Sim. E aí eu tenho que desconsiderar. Alguns aqui também falam sobre o bairro Funcionários, que é divisa, a rua de cima já é Funcionários. Aí, nesse caso, eu considero. Então, vamos lá. Isso. É um bairro próximo. Perfeito. Bairro Santa Efigênia e Funcionários, às vezes é até uma dificuldade na caracterização do bairro. Tem gente que não sabe nem onde que mora, se é Funcionários ou se é Lourdes, se é Centro ou se é Savassi, né? Assim, então, ok, se é Santa Efigênia ou se é Funcionários. Eu acho que isso aí não há problema em considerar. Agora, o paciente que está lá no Santa Efigênia e fala que está no Barro Preto, aí não dá. Né? Por mais que... Porque aí você vê realmente, assim, é um ato falho ou é realmente um esquecimento? A gente não vai apostar no ato falho, a gente tem que entender como um esquecimento. Vocês concordam? Pode até ser aquela questão que a Cíntia colocou, de repente depois volta lá e pergunta de novo. Mas, no geral, é porque ele não está conseguindo se orientar bem espacialmente, tá? Ele já está confuso, né? Geralmente aqui, quando eles estão confusos em relação ao espaço, eles falam assim, eu vim de carro, eu nem prestei atenção onde eu estava. Isso, muito comum. Eu não lembro, eu não conheço, eu não sou de Belo Horizonte, alguns usam essa desculpa. Muito comum eles justificarem assim, eu vim de carro, eu nem prestei atenção. Mas, então, ele não vai pontuar, certo? Tá bom? Então, a pergunta que eu faço geralmente é o seguinte, fulano, você se lembra do nome de alguma rua que nós estamos, de alguma rua próxima ou do bairro? E aí ele vai falando, aqui a Amazonas passa muito aqui, é muito comum lá no Barro Preto, né? Beleza, fechou, ponto para ele, tá? Tem uma rua aqui que passa ali pertinho, que é a Rua da Filarmônica, valeu também, são ruas próximas, tá? Não precisa de ser a rua exata onde a gente está, mas ele tem que saber se localizar, tá? Rodrigo, se ele falar também, até o nome, por exemplo, lá no Santa Efigênia, aqui é perto do João 23 e tal. Perfeito. Falar sim. essas coisas. Eles falam isso também. Sim. Quando o paciente fala que está perto da Filarmônica, ele está se localizando, certo? Certo. Perfeito. Isso mesmo, tá? Beleza. E aí depois tem o local geral, né? Que local é este aqui? Né? Fulano, onde nós estamos? Como é que vocês perguntam isso? Onde nós estamos? Que local é esse? Como é que vocês fazem essa pergunta? Eu geralmente pergunto, qual é esse local que o senhor veio? Ou então, para onde você veio consultar? Que local é esse que você veio?
O consultar já dá uma ideia, olha só. Dá ele dica? Eu sempre fiquei na dúvida em referência a isso. O consultar dá dica. O que vocês acham do consultar? Galera aí que tá ouvindo. Eu acho que dá dica. O consultar já dá a ideia de que ele está numa clínica, num local de espaço médico, de consulta, tá? Mas que local é esse que você veio hoje? Tá perfeito, tá? Uma coisa que eu tenho costume de falar, Adri, é assim, o que esse prédio aqui é? Esse local que você está, o que é isso? Eu também faço assim. Sim, que é isso? Que local é esse que você está? Isso, perfeito. Sem definir o que é o local. É um lugar de consulta. Porque se o paciente já te fala, Bel, é um lugar de consulta, ele está certo, ele não está errado, tá? Entendi. Ele já está dando uma resposta certa, ele sabe que ele está ali, porque às vezes eles não vão saber que é 60 mais ou mais 60, né? Às vezes eles não vão dar essa resposta, porque eles são bons para dar 60 mais, né? Mas... Adriana. Oi. E se a gente pergunta assim, fulano, aonde é esse local que a gente está? Aí ele fala assim, uma sala, um consultório. Isso, aí ele já deu o local específico, né? Sim. Aí o que eu faço? Eu já considero o local específico e tento ampliar um pouco mais a pergunta, tá? Ok, mas que lugar é esse que você veio hoje? Entendeu? Uhum. Você já valida, porque ele conseguiu te falar que ele está numa sala, num consultório, perfeito, ele não errou. Mas aí você então volta e fala, mas e esse local geral aqui que você veio hoje? É uma clínica. É um lugar que tem vários consultórios. Aí ele vai aumentar a pergunta. Seria errado eu usar o termo prédio? Porque às vezes eu falo assim, esse prédio aqui é o quê? Tipo, esse estabelecimento é o quê? Eu acho que ideia de prédio, não sei usar. Eu nunca usei isso. Eu falo de lugar, eu não especifico o que é, não. Entendi. Tá? Eu não sei se prédio vai remeter ele a uma outra ideia, de um outro lugar, tá? Então eu tento ser mais, como é que diz? Mais generalista, assim. Que local é esse que nós estamos agora? Né? Que local é esse que você veio hoje? Né? Eu estou num consultório. Ok, mas e esse local geral que nós estamos? Aí você pode fazer, inclusive, o sinal, ó. Que local é esse aqui, tá bom? Ou que local é esse aqui que nós estamos? Uma coisa mais geral que você usa de gesto. O gesto não é problema, pode usar, tá bom? Tá, inclusive, no protocolo. Dúvida. Quando ele responder que o local específico, hoje eu já ouvi sala de triagem, sala de exames, pré-consulta, já ouvi todos os tipos de locais possíveis que remetem ao cuidado na saúde, mas não foi a palavra consultório. O que vocês achariam? Eu consideraria. Eu consideraria também. Eu já dando resposta. Porque ele está situado, ele sabe onde que ele está. Se ele está numa sala de triagem, ou numa sala de aferição de pressão, ou numa sala de enfermagem, ele sabe onde que ele está. Assim, ele sabe que ele está numa clínica de cuidados com a saúde, tá? Quando ele fala uma sala de pré-consulta, Bel, eu acho que dá para entender, né? Assim, eu vou para uma consulta médica e essa consulta é pré a consulta médica, né? Eu acho que seria isso. Eu acho até que esse paciente está muito bem, assim. Ele está conseguindo nomear muito bem o que a gente gostaria até, né? Eu dou o ponto porque ele está localizado, sim. Exatamente onde que eu quero que ele esteja, né? Seja a sala de triagem, né? Tá bom? Beleza? Ok. Então, já falamos aí sobre o local geral e o específico, né? Porque aí você pergunta, e que lugar é esse que nós estamos aqui agora? Olha, tipo assim, e faz o gesto. Eu acho que o gesto ajuda, tá? Viu, Cíntia? Inclusive, ele é entender a dimensão, assim, se é do todo ou se é do espaço que a gente tá. Que local é esse que a gente tá agora? Aí, quando eu tô lá naquele auditório fazendo uma avaliação, eu não espero que o paciente fale auditório. Vocês lembram quem estava lá no auditório? Eu fazia avaliação no auditório. O paciente me responder sala tá de bom tamanho, né? O paciente me responder o gesto, auditório. Eu acho que ajuda. O gesto ajuda. Isso. Que local é esse aqui, ó? Tipo assim, pequenininho. Eu já que local é esse que a gente tá? Como a Abel falou. Isso, não tem problema, pode considerar. Tá certo, ele tá localizado. Ele sabe que ele tá num local de consultas médicas, de outras especialidades da saúde, né?
Beleza, perfeito. Então, aí a gente vai agora para o registro, né? Que é o gelo, leão e planta. E aí você, então, vai solicitar que ele repita as 3 palavras, ok? Então, você vai falar assim, fulano, repete para mim. Eu vou falar 3 palavras, o senhor repete para mim, ok? Aí você vê se ele dá o aval ali, ó. Ok. Que aí você já vê se ele entendeu, que você vai fazer pergunta para ele, tá? Isso é importante. Diferente de só, repete para mim gelo, leão e planta. O paciente não entendeu nada e nem te consegue responder. Então, você fala, vou te falar 3 palavras e o senhor repete para mim, combinado? Aí ele vai, ok, combinado. Aí você fala, gelo, leão, planta. E aí ele vai ter que repetir para você. Se ele repetir as 3, pontua 3 pontos. Se ele repetir 2, pontua 2. Se ele repetir 1 ponto, pontua 1 ponto só. Beleza? Uma coisa importante, Dri, porque às vezes a gente fala mais rápido ou não muito articulado e a pessoa não entende, né? Isso. Então a gente lembrar que todas as vezes que a gente falar de um jeito que a pessoa não entendeu o que é, né? Assim, não conseguiu compreender a palavra, o interessante seria se repetir as 3 palavras de novo, né? Sim. Gelo, leão, planta. Isso. Só para conhecimento de algumas pessoas que não conhecem o teste, essas palavras são as palavras padronizadas, né? Mas a gente também tem um outro grupo de palavras que também é padronizado, que é vaso, Casa, carro e tijolo. Tijolo. Né? Então, assim, a gente pode usar essas 3 palavras ou essas que estão no milímetro. No nosso caso, a gente determinou que seria gelo, leão e planta. Isso. Mas só para saber que existe também essas outras 3 palavras. Isso, não está errado, né? Você só precisa de utilizá-las sempre. Você vai repetir as mesmas, você vai... Agora, Carol, essa coisa de repetir, olha só, por que é importante, gente, você se certificar de que o paciente está entendendo, né? Já logo de início. Porque se você ficar repetindo para ele gelo, leão e planta também muitas vezes, você está cada vez reforçando mais a informação. Então, o certo é você ser o mais enfático possível para que ele já te entenda de primeira, né? E essa questão do gelo, leão e planta é uma dos melhores momentos para a gente entender realmente se ele compreende. Então, aproveite desse momento e se faça compreensível, né? Assim, fala direitinho, fala para ele entender. Vou falar 3 palavras para você e o senhor repete para mim. Combinado? Tá, combinado. Então, gelo, leão, planta. Agora repete para mim. Gelo e o resto eu esqueci. Beleza, pontua 1, tá bom? Eu não lembro o que você falou. Você pode repetir? Não. Tá bom? Então, nesse sentido, Carol, repetir não vale, tá? Vale se ele falar que não escutou. Mas se você vê que foi uma questão de memória, já era. Sim. Aí você fala, não preocupa com isso, não. Isso. Aí por isso que a gente tem que estar atento com a relação da compreensão ou da audição ou do entendimento dele mesmo, da memória, tá? Beleza? Quais são as outras palavras que a Carol falou que a gente pode usar também? Casa, tijolo, vaso, tijolo e planta. Aí eu falo casa, é vaso. Não, carro, carro e tijolo. É carro? É. Achava que era casa. É carro, tijolo e planta. Não. Vaso. Carro, meu Deus. Tijolo. É só para saber que existe, entendeu? O carro, que a gente vaso, tijolo. É gelo, leão e planta. Mas só para vocês saberem que, né, outros tipos de, né, assim, o mesmo teste pode usar também vaso, carro e tijolo. Se vocês verem um teste escrito carro, vaso, tijolo, ele não está errado, ele está certo. Isso, é só a título de curiosidade mesmo, entendeu? Isso, As palavras podem ser diferentes. Sim. Beleza, então essa do registro ela é muito importante. E aí, outra coisa também que acontece aqui no registro. Vocês avisam para o paciente, olha, decora essas palavras que daqui a pouquinho eu vou perguntar de novo? Sim. Isso é essencial, tá, gente? Eu falo, Isso, o paciente não tem obrigação de decorar uma coisa se ele acha que você não vai perguntar de novo, coitado. Nem eu vou ficar decorando carro, tijolo e sei lá mais quem, né? Vocês viram, né? Então, assim, se eu não sei que vocês vão me perguntar, eu não vou decorar. Então, você, depois que o paciente fala gelo, leão e planta, ou ele fala assim, só gelo, você fala assim, ó, gelo, leão e planta. Fulano, memoriza essas palavras que depois eu vou perguntar para o senhor de novo, ok? Tá. Gelo, leão e planta. Aí, geralmente, eles fazem assim... Aí você segue, mas você avisa para ele que você vai perguntar para ele essa questão novamente, porque senão, coitado, a gente vai estar tirando ponto de um paciente, assim, injustamente, né? E olha, gente, são 3 pontos. Foi tanta coisa, né, que a gente perguntou.
Sim. Você Né? está fazendo Então, um tanto de pergunta, sim. E imagina o que é tirar 3 pontos de um paciente porque a gente não colocou para ele que essa pergunta seria feita. Então, é muito importante colocá-la, tá? Olha o tanto que isso influencia, né? Num teste que a pontuação é 26, ele já perder 3 pontos aí porque a gente esqueceu de avisar que ia perguntar. Então, não esqueçam disso, tá? Até, se vocês quiserem colocar no teste aqui um lembrete, assim, avisar de lembrar. Não tem problema não, mas façam isso, tá? Beleza, aí a gente vai para atenção e cálculo, certo? Atenção e cálculo, então, ele vai avaliar questão de atenção, concentração, que faz parte da nossa função executiva, tá? Então, você vai solicitar ao paciente para que ele calcule uma sequência, tá? As pessoas fazem, geralmente, o set seriado. Eu não faço set seriado porque eu não sou boa em conta, eu não vou botar o paciente em risco de eu errar junto com ele, tá? O set seriado seria o seguinte: fulano, quanto que é 100 menos 7? E aí ele falaria que, ao invés de falar que 100 menos 7 é 93, ele fala que 100 menos 7 é 82, tá? Aí você iria para esse valor menos 7. Aí você tem que ir fazendo conta junto com ele. Entenderam o que é o set seriado? Eu não faço, tá? Porque eu tenho medo de acabar errando ali nos cálculos e prejudicar o paciente. Então, eu faço. Quanto que é 100 menos 7? O paciente falou. 100 menos 7, 95. Ah, tá. E 93 menos 7? Tá? Eu volto para aquilo que é originalmente. Como que vocês fazem? Eu faço desse jeito também. Só que não normalmente... faz seriado. Não, mas normalmente eu faço assim, ó. 100 menos 7, aí ele fala 93. Aí quando ele já fala 93, eu falo, e menos 7? Aí eu não repito 93 para ele. Mas se ele acerta. Falo, se ele acerta. Errou, você vai ter que... Isso, exatamente. Se ele errou, então, eu falo 93 menos 7. Isso, então olha só. Mas se eu vejo que ele erra 3 vezes, eu já nem continuo o resto. Ah, isso, menos 7. Aí você, se ele acertou, você vai indo. Mas se não... Dri, você travou pra gente. Gente, vocês entenderam? Não, você travou pra gente. Ah, Carol, é isso mesmo. Eu só repito quando ele errou. Tá? Odri. Oi. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, o paciente, assim, não sabe fazer contas de matemáticas, às vezes não tem estudo para isso, não leigo um pouquinho disso mesmo. E aí, o que eu faço? Eu faço a conta mesmo assim, ou eu já pulo para a palavra mundo? O que eu tento fazer? Eu tento fazer o 100 menos 7, porque já aconteceu de eu fazer isso, Jéssica, de eu ir primeiro para o mundo. Porque se ele fechar em 5, acabou. Tá? Se você vê que ele está com dificuldade do 100 menos 7, você até pode ir para o mundo. Mas se ele pontuar 3 em mundo, talvez você tenha tirado a possibilidade dele de acertar o 100 menos 7. Entendi. Então, é interessante que se faça os dois, tá? Mas já aconteceu de eu ter paciente que eu falo assim, eu já podia ter ido para o mundo de uma vez, sabe? Porque ele arrasou no mundo. E foi péssimo na questão da subtração. Então, mas aí se você faz o mundo e ele pontua 4, você pode voltar lá depois, né? Se você perceber isso. Mas geralmente eu sigo a ordem. Oi. Ótimo. Eu perdi aqui, porque falhou a ligação. Como que vocês padronizaram a conta? É porque é o seguinte, Cíntia, eles falam do set seriado. O set seriado... Eu não faço seriado assim, também, porque eu tenho muita dificuldade. Exatamente. Eu não ouso errar pelo paciente. Coitado. Eu não vou fazer conta errada e prejudicá-lo por causa disso. Então, o que eu estava falando para as meninas é que eu não uso o set seriado. Então, eu falo para o paciente assim, fulano, quanto que é 100 menos 7? 95. Não é, certo? Então, eu pego o número corrigido que está aqui, ó. 93. Para mim, colado aqui, ó. E 93 menos 7, fulano? 86. Aí tá certo. Aí eu continuo. Assim. E menos 7, fulano? 79. E menos 7, fulano? 45. Aí você, opa, peraí. E 72 menos 7, fulano? Entendeu? Eu vou exatamente com o que eu tenho aqui. Eu não mexo com essa questão do seriado, porque eu não vou ficar fazendo conta junto com o paciente.
Não sabe-se lá se eu vou fazer ele errar. Gente, nós estamos nessa área, não é à toa, né? Então, Odri, só uma coisa que é importante para quem está tendo contato com o teste agora, que essa parte, né, de atenção e cálculo. sim, vamos falar disso, da pontuação, né? Isso. Então fala aí, então. Fala aí, não pode falar, fala aí. Não, fica à vontade, Dri, vai aí. Não, vai, Sô. Só para a gente entender que são 5 pontos as duas partes, né? Tanto a questão de soma, de subtração, tô sabendo legal, né? Soma não, subtração, quanto a questão do mundo, né? Soletrar o mundo de trás para frente. Então, quando a gente falar com o paciente, a gente tem que falar: olha, eu preciso que o senhor soletre. Às vezes as pessoas não sabem o que é soletrar. Então, eu sempre falo assim, eu preciso que o senhor me fale todas as letras da palavra mundo. Só que o senhor vai me falar de trás para frente, da última para a primeira. Para ele saber que de trás para frente também é da última para a primeira. Isso. Ô, gente, e por que falar soletrar inversamente pode ser complicado para um paciente que não sabe o que é inversamente, né? Então, você vai falar, eu também uso de trás para frente. Fulano, eu quero que você soletre para mim a palavra mundo de trás para frente. E eu ainda falo o seguinte, letra por letra. Porque é comum um paciente meu virar e falar assim, odinum. E tá certo também, tá, gente? Se ele falou odinum, tá certo. Mas eu geralmente especifico que eu quero letra por letra. Mas é isso. Você vai soletrar para mim a palavra mundo de trás para frente. Esse é o comando, tá? E aí, com relação à pontuação, ela não é cumulativa, não, tá? Se ele fez 2 em subtrair e 3 em atenção e cálculo, ele não ganha 5 pontos, não. Ou você vai contabilizar um ou outro, tá? Isso é importante. E, tá bom, meninas? Normalmente a gente conta o que ele fez mais, né, Adri? Isso, sempre você vai contar o que ele fez mais, tá? Você vai dar pontos para ele. Então, se ele fez 3 na subtração, na atenção e cálculo, ele fez 5 em mundo, eu vou pontuar 5 para ele. Mas se ele fez 1 em atenção e cálculo, ele fez 2 pontos em mundo, eu não vou dar 3, tá, gente? Eu vou dar 2. Eu vou sempre pegar o que tá maior, mas eu não somo ponto, beleza? Tá bom? Isso é importante, tá? Ok? Ótimo. Vocês estão me ouvindo? E eu não falei, acabei não falando da pontuação, né, Carol? No próprio teste fica lá indicado quanto que vale cada questão. Em orientação temporal, cada questão vale 1 ponto. Orientação temporal, cada questão vale 1 ponto. Registro, você pontua por palavra acertada. Então, gelo, leão e planta. Se ele fala as 3, você pontua 3. Se ele fala só 2, é só 2. Atenção e cálculo, você vai pontuar 5 em atenção, 5 em subtração e 5 no soletrar. E vai ver qual que ele vai ter uma pontuação maior e vai considerar essa, ok? Dri, as meninas falaram uma coisa aqui que é muito interessante, que realmente faz a gente pensar, e eu acho que é legal trazer essa discussão para todo mundo. Entendendo que essa parte de atenção e cálculo são 5 pontos para 2 questões, é claro que tem complexidade nas 2 perguntas, mas a complexidade da subtração é maior do que no soletrar, né? Então, se por acaso a gente falou com o paciente lá, precisa que você, né, subtraia 100 menos 7, ele acertou todas as 5, você pode pular essa questão do mundo, né? Porque, na verdade, gente, ele já pontuou tudo que ele precisava. A gente só faz o soletrar se por acaso a gente vê que ele foi mal na questão de subtração, né? Sim, se você pergunta para ele aqui a subtração e ele acerta todas, você não manda ele fazer o de trás para frente, não. Ele já conseguiu 5 pontos. Vida que segue, beleza? Já conseguiu. Aí, o que eu faço, Carol? Aí eu não pulo para os 3 objetos perguntados anteriormente ainda, porque tá muito cedo. Aí eu vou aqui e pergunto o que é isso e o que é isso, tá? Mas acho que eu vou complicar fazendo isso, né? É só para dar mais tempo, entendeu? Porque memória de evocação, na verdade, o paciente precisaria ali de uns 3 minutos. Então, às vezes, se o paciente foi muito rápido, você pode até fazer o mundo para ocupar tempo dele, tá? Mas você não é obrigado a fazer pela questão de acerto, tá bom? Beleza? Dri, Pegou, só uma dúvida agora também, que a gente está conversando aqui e me fez pensar. Já aconteceu, às vezes, de eu ir fazer o Minimental e tá sem relógio. Porque eu mesmo ando com relógio. Tá. E não tem um não relógio pega em celular.
Não peguem celular. Então, uma coisa que eu tenho costume de pegar, outro objeto, Perfeito. tipo óculos, tipo telefone, alguma coisa que não dê dúvida para a pessoa do que é. Sim. Vocês concordam que qualquer paciente tem condição de saber o que é um óculos, né? Todo mundo já viu, todo mundo já, pelo menos quem está ali na Mais 60 com a gente, já viu o que é um óculos, né? Mas um celular eu acho delicado, tá? Sim. O celular eu acho delicado, porque, assim, não é uma coisa que faz parte do universo deles. Então, pegar um celular ali, e aí vai dar branco, coitado. Ao passo que talvez um relógio não daria branco. Então, eu lembro que quando eu aplicava teste, eu usava relógio. Ó, nem estou usando mais. Também para quê, né? Em pandemia. Mas, eu usava sempre um relógio quando eu aplicava teste. Agora que eu não aplico teste, lá na Mais 60... Agora eu atendo psicologia, então eu tenho que ter um relógio também. Mas eu fazia questão para perguntar para ele. Mas você pode oferecer outra coisa. Você pode oferecer a caneta e um copo, por exemplo, um copo plástico. Copo é uma coisa é um conceito relativamente mais conhecido. Ou apontar para uma cadeira, tá? Eu acho só que o celular é um pouco delicado, tá bom? Porque não faz parte, às vezes, do universo. Ou mostrar um laptop para o paciente. Outra coisa também, Dri, que assim, ó, o que acontece também, assim, ó, tem alguns tipos de relógio que não se parece um relógio, né? Sim, então a gente entender também que se a gente for mostrar um relógio da Apple, ele não vai entender que é um relógio. Ele tá todo preto ali, não tem nem hora naquele negócio, como assim, né? Sim. E a gente entender que, assim, que os testes cognitivos, a gente precisa de entender real como o paciente está. Não é para dificultar o ponto dele não conseguir falar, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem essa clareza. Exatamente. Nem gente, para não facilitar, dá dica, nem para dificultar. Fazer algo que seja justo, né? Sim, o não dar dica não quer dizer que eu vou lançar um desafio, tipo, big, impossível para o paciente não dar conta. Eu quero de todo jeito que ele dê conta, né? Eu só não posso dar dica para isso, mas eu quero que ele acerte. Para mim, isso é positivo, né? Assim, mas ele tem que acertar por conta dele, né? Não é por minha ajuda, né? Tá? Então, é isso, Carol. O paciente acertando 5 pontos na atenção e cálculo, ele pode seguir, tá? Aí, geralmente, gente, eu vou para o que é isso antes, para o relógio de caneta, para dar um tempinho para a memória de evocação, tá? Aí, na memória de evocação, você pergunta quais os 3 objetos perguntados anteriormente. Aí ele vai te falar. Leão, lembra de mais algum? Não, me ajuda? Não, mas eu, assim, não posso ajudar, mas eu posso esperar o senhor tentar se lembrar. O senhor consegue? Não. Então, beleza, vou pontuar. Me fala quais eram? Falo. Você pode falar para ele depois, tá? Não tem problema, não. Às vezes, quando você fala um, ele se lembra do outro, tá? Essa questão de pista. Então, quando você fala, era gelo, leão, e planta, tá? Só que aí, gente, não vale mais. Você não pontua, porque aí entrou dica, tá? O paciente só deu conta de se lembrar depois que você começou a falar para ele das outras palavras. Você pode até falar isso, assim, com dica o paciente se lembrou, mas isso não entra na pontuação, tá bom? Isso entra para você entender que o paciente ele tem uma capacidade ali, através de pista, de se lembrar, mas não pontua, beleza? Ok? Vocês podem continuar? Porque eu sei que o tempo já passou, mas não sei se vocês puderem, a gente vai. Assim, pelo menos para terminar o Mini-Mental. Podemos terminar o Mini-Mental? Podemos. Então, vamos. Podemos. Então, ficou claro essa parte dos objetos perguntados e do relógio de caneta, certo? Então, nos objetos perguntados, você pontua até 3 de acordo com o número de respostas que ele te dá, beleza? E o relógio de caneta também. Você pontua de acordo com a quantidade de objetos que ele acerta. Então, você oferece 2 e pontua a quantidade que ele acertar, tá bom? Aí, aqui é outra frase que você tem que certificar-se de que o paciente está te escutando bem, porque ele vai ter que repetir o que você está dizendo. Então, aqui tem que ter um cuidado também. Então, fulano, eu vou falar uma frase para o senhor e o senhor repete ela para mim, ok? Como é que vocês usam? Vocês usam esse comando? Eu uso assim também, eu falo com ele. Eu vou falar uma frase e assim que eu terminar, eu quero que você repita para mim. Isso, perfeito. E aí você vai falar pausadamente, porque nem aqui, nem ali, nem lá é quase um trava-língua, né?
Então, você vai falar devagarzinho para o paciente ter a oportunidade de entender, tá? Já teve paciente que brincou comigo, assim, nem aqui, nem ali, nem acolá. E aí eu fiquei perdida. Eu falei assim, ó, qual foi a frase? Eu tentei, eu falei assim, qual foi a frase que eu te falei? Aí ela, nem aqui, nem ali, nem lá. Aí eu consegui salvá-lo disso, tá? Mas eu não poderia repetir de novo. Eu acho que, né, assim, foi uma brincadeira. Tem paciente que brinca muito durante o teste, né? Assim, foi a única experiência que eu passei dessa, mas é cada coisa. Gente, nada como aplicar teste, porque vai aparecendo cada coisa que você nem sequer imagina de perguntar. O ancolar eu também já escutei, Dri. O acolar, você fica assim. É uma coisa antiga, né? Então, assim, o acolar, Falar ancolar. Mas ancolar significa lá mesmo. Sim, o ancolar é lá, né? Você pontuou certo? Eu faço justamente isso. Não, mas como que eu falei com o senhor mesmo? Difícil, né? Eu não pontuo certo. Quem brinca, geralmente, sabe. Ele tá brincando mesmo. Isso. Porque às vezes você vê que é brincadeira, mas às vezes você vê que o paciente acha que é isso porque é uma coisa que faz sentido para ele, mas não era isso, né? Então, nem aqui, nem ali, nem lá, fala isso pausadamente, tá? E pontua um ponto se ele der conta de falar a frase. Agora, essa aqui essa a gente é danado para dar dicas, né? Não pode. O comando dos estágios, então, você vai pontuar um ponto para cada acerto que o paciente tiver. Qual que é o comando do estágio aqui? Você vai apresentar para o paciente uma folha de papel em branco, tá? Eu não entrego a folha antes, eu seguro a folha, porque às vezes o paciente já vem pegando, né? E aí ele pega com a mão errada. Então, olha só, eu seguro a folha, mostro para ele e falo o seguinte: o senhor vai pegar essa folha de papel com a mão direita, em seguida vai dobrá-la ao meio e jogar no chão, ok? Aí tem várias coisas que acontecem aí nisso. Então, o comando pegue essa folha de papel com a mão direita. Em seguida, eu uso esse em seguida de propósito. Em seguida, dobre ao meio e depois jogue no chão. Aí tem paciente que pega a folha e fala assim: posso dobrar com as duas mãos? O meu comando foi pegar com a mão direita, certo? Em seguida, dobrar ao meio e jogar no chão. Então, se o paciente fala assim, posso dobrar com as duas mãos? Pode. O senhor vai fazer o que eu pedi. Não, eu não vou responder que sim nem que não. Tá? Eu não respondo nem que sim nem que não. Eu falo assim, fulano, faça como eu pedi. Porque se ele dobrar com uma mão só, a gente não vai pontuar errado. Vai ser só mais difícil para ele, entendeu? Não tá errado, tá? Se ele pegar aqui e ficar dobrando a folha com uma mão só, ele tá certo. Ele não tá fazendo nada de errado. O que eu estou avaliando é pegar com a mão direita, dobrar ao meio, com a boca, com o dente, com as mãos. Aí é critério dele. Ele tem que dobrar no meio. E ele tem que jogar no chão. A outra coisa que o paciente fala é: finge que eu joguei no chão e bota na cadeira. Isso eu pontuo. Porque claramente ele entendeu o comando, tá? Mas tem paciente que não joga no chão. Tem paciente que fala assim, ai, tadinho, mas você vai ter que pegar depois. Ou então ele fala assim, posso jogar no chão? Eu falo assim, pode fazer como eu te pedi. Eu sempre falo, pode fazer como eu te pedi. Ou faça como eu te pedi, tá? Até porque a questão de dobrar não vai influenciar, tá? Eu já tive paciente de ficar incomodado. Desculpa, pode falar. Não, pode falar, cara. Eu já tive paciente que ficava incomodado, sem saber se dobrava a folha assim. Sim, também tem isso. E eu só falava. Faz. É só o meio. Você pode dobrar até num triângulo aqui, ó. Que se for no meio, tá bom. Sim. Mas os pacientes se angustiam, né, com o teste. Então, eles ficam perguntando. Então, eu só tento tranquilizar. Eu falo, fulano, faça como eu te pedi. Mas como é que você me pediu? Isso eu não posso repetir. Pronto. Beleza. Ok? Então, a forma se ele como não entendeu, não interfere, né? Não interfere. Ele obedeceu o que foi solicitado. Quais são as 3 coisas que ele precisa obedecer para mim? Apanhar a folha com a mão direita, dobrar o meio e colocá-la no chão. Ok, acabou. Se ele fez isso, o resto não importa, tá? Observe, esteja atento a essa atividade, porque às vezes ele pega com a mão esquerda. Às vezes ele pega com a mão direita e já põe a esquerda. Não tem problema, ele pegou com a direita, tá? A gente tem que se atentar a uma coisa, porque involuntariamente, às vezes a gente pega a folha, na hora que a gente está fazendo o comando, a gente faz.
Você vai pegar com a mão direita, dobrar no meio, você já explica para ele. Eu tenho que me policiar, porque senão eu faço para ele, entendeu? Por isso que eu te falei que você segura a folha aqui, ó. Você não faz nada, você só fala assim, ó, eu vou te dar essa folha. O senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai pegar essa folha com a mão direita, porque aí ele já vai querendo pegar, entendeu? Ele já quer fazer enquanto você faz o comando. Fica muito mais fácil. Não, primeiro eu dou o comando. O senhor vai pegar essa folha com a mão direita, depois, em seguida, vai dobrá-la ao meio e vai jogar no chão. Aí você entrega para ele. E aí você observa também como é que ele tá fazendo, tá? Beleza. Então, aí, escrever uma frase completa vale 1 ponto. E aí pode ser a frase que a pessoa quiser. Aí, nessa hora, escrever uma frase completa, às vezes o paciente fica assim, mas o que é uma frase completa? Aí, eu lembro até no outro curso, eu não sei se vocês lembram disso, a gente até brincou. Ela falou que dava o comando assim, você tem que dar uma frase para mim com sujeito, verbo e predicado. Não dá. Não dá para fazer isso. O que é isso, né? O que é isso, né? Gente, o que é sujeito? O que é verbo? O que é... Não Mas rola. Se falar o comando corretinho, aí o paciente entende, Adriana. Com início, meio... Isso aí, exatamente. Aí a pessoa fala assim, início, meio e fim, você fala assim, você vai escrever uma frase que tenha sentido. Eu acho que essa é a melhor coisa para eles entenderem. Uma frase, porque às vezes você fala, escreve uma frase para mim com começo, meio e fim. Ou seja, fulano, uma frase que tenha sentido. Acabou, gente. Sentido é isso, é verbo predicado, sabe assim? Eu amo a lua, ok? Tá? Então é isso, uma frase que tenha sentido. Aí o paciente vai escrever assim, eu amar a lua. Tá errado? Não tá errado, tá? O paciente, ele tem uma dificuldade na forma de escrita, tá? Ou se ele escreve assim, eu te adoro com TI. Isso não tá errado, gente. Você não vai pontuar, você não vai tirar ponto de erro gramatical ou essas coisas. Eu odeio ser testado. Isso, tem paciente que escreve isso. Eu odeio ser testado. É muito legal isso. Teve um paciente que ele era alemão e na hora que eu pedi para ele escrever a frase, ele teve muita dificuldade com os testes. Ele escreveu a frase em alemão. Então, olha só isso, olha o tanto que isso é difícil, assim. Olha como aplicar o teste numa pessoa dessa foi difícil, sabe? Escreveu, acho que em italiano. Pois é, porque é fácil para ele. E aí você vai vendo tanto que jogar no tradutor para entender se a frase tinha sentido. O homem me escreveu em alemão. Eu falei, como é que eu vou pontuar isso? Eu falei, o que você está escrevendo aqui? Aí ele, isso é muito difícil. Eu falei, eu vou ter que confirmar depois. Mas aí na fluência verbal também, ele teve muita dificuldade em falar frutas. Na hora que eu falei assim, fala em alemão, o homem me falou um tanto de coisa. Jesus. Eu não tinha como pontuar porque eu não entendo alemão. Mas olha a dificuldade dessa aplicação de teste nesse paciente. Não é, às vezes, um problema de memória ali, mas é a linguagem dele, né? Assim, tem outras coisas que influenciam. Então, a frase... Talvez, Adriana, a primeira pergunta é... Você fala português? Você consegue escrever? Sim. Talvez a gente... O cara morava há 20 anos no Brasil. Eu acho que, com certeza, tem uma questão de memória para ele não lembrar tanto da nossa língua, ter dificuldade com ela, e se lembrar mais da alemã, que é uma coisa que está ali desde a infância e tal. Mas é difícil pontuar pensando nisso, né? Assim, ele tinha uma demência bem evidente mesmo, mas isso dificultou a avaliação bastante. Era o Egmar Gueto, não sei se vocês se lembram dele. Egbert. Ele era um paciente legal até. Então vamos lá. E aí tem o ler e executar, tá bom? E eu vou ter que terminar com vocês, né? Então vamos lá, só terminar. Olha só. Ler e executar, ok? Você vai mostrar para o paciente, você não vai mostrar desse tamanho aqui, porque se o paciente tiver uma questão visual, você acabou com a raça dele, né? Você pode ter pronto, maior, aqui eu ainda acho que tá pequeno, tá? Eu ainda acho que pode ser maior. Você vai ter ali em negrito, como tá ali, ó, no negócio que a Carol tá mandando, e você vai pedir para ele. Fulano, você vai ler essa frase e fazer o que está sendo pedido. Eu não coloco a palavra executar, porque eu acho que ela é difícil. Tá? Fulano lê e executa. Né? Falo, fulano, você vai ler e fazer o que está sendo pedido. Tá? Como é que vocês fazem? Assim também? Ler e fazer o que está aqui. Isso, aí às vezes ele faz assim, tá, beleza. E não pisca o olho coisa nenhuma. Beleza. Fez, 0 pontos. Tá, beleza. Pode abrir? Também tem isso. Pode abrir. Então, ele fez, ele ganhou ponto, ok?
Fechou o olho e ganhou ponto. E aí, por último, vocês não usam essa figura, né? A figura também tem diferentes figuras, tá? Conforme a Carol falou também da evocação das 3 palavras, aqui também a figura pode ser diferente. Ela é uma figura de 5 pontas, tá? Acho que vocês preferem outra, né? A gente está usando essa, Cíntia? Agora, Adriana. Vocês estão usando essa? Desde aquele curso. Tá, que ótimo. Eu até acho essa me dá uma impressão de ser mais fácil, assim. Eu até gosto mais dela. Mas, enfim. Então, aqui você vai pedir para o paciente copiar esse pentágono. Você vai falar, fulano, tá vendo essa figura aqui? Copia ela para mim ao lado igual. E isso ele pode repetir, tá? Se ele errar, ele pode fazer de novo, não tem problema. E aí, não tem problema se ele tiver tremor, não tem problema nenhum. É aquilo, às vezes o paciente tem um Parkinson, às vezes o paciente não escreve há muito tempo, então isso não importa. O que importa aqui nessa avaliação? Você tem que encontrar como é que chama isso aqui, gente? Essas 5 interseções aqui. Não é interseção, tá, a palavra? Mas os lados, né? Cada pentágono tem que ter os seus 5 lados bem definidos. Se ele não fez um lado, você, então, vê que isso não pode ser contabilizado, tá bom? Você precisa de encontrar os 5 lados, as 5 pontas do pentágono para validar o exercício. Então, 5 de um lado, 5 de outro, beleza? Eu tive que correr porque eu sei que vocês têm um treinamento agora, né? Só algumas pessoas. Tem alguma dúvida? Como é que vocês estão aí? Acho que foi bem claro, Dri. Acho que foi bem claro. Foi. Eu falo muito. Eu não sei se eu vou ao ponto, sabe? Não, é isso esclarecedor. Eu gostei muito. Fiz um monte de anotação aqui no raciocínio. Beleza. Tá, ótimo. E aí, gente, por fim, a pontuação, a nota de corte, a gente vai fazer dessa forma. 18 pontos, tá? Para analfabetos ou pessoas que possuem baixa escolaridade. É a pontuação de corte ali, para dizer de declínio, de demências. E 26 pontos é a nota para pacientes que têm 8 anos ou mais de escolaridade. Por isso, nunca esqueçam de perguntar esse fato para o paciente, tá bom? Beleza? Beleza. Ótimo, Adri, muito obrigada. Então tá, e depois vocês podem procurar na internet o que significa cada item, tá? O que significa o item de orientação, o item de memória, e isso aí, e aí depois nós vamos dar para o Estevão a novidade de que a gente não foi para os outros testes, né? Mas não tem problema não, então a gente faz o seguinte, na próxima semana, gente, a gente vai dar continuidade nos próximos testes, então estudem os testes para a gente poder passar eles um pouco mais rápido, né? Porque nós temos muitos testes para a próxima semana. Além disso, o Estevão já colocou na área na turma 2020, nos arquivos, uma atividade para a gente fazer, que é basicamente sobre o Mini-Mentor e o teste do relógio, né? E na próxima semana a gente encontra de novo, né? Então, no dia 24, 5 horas da tarde, a gente encontra de novo para dar continuidade nas atividades. Volta a conversar. Beleza, turma, valeu. Obrigada pela companhia aí, pela presença. Muito obrigada. E até semana que vem, obrigada. Então. Beijo pra vocês. Tchau, obrigada, Pri. Tchau, valeu. Obrigada. Boa noite, tchau. Boa noite.